Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa madrugada 15/9/2025, segunda-feira, meia-noite e 27, em Ezequiel capítulo 20. Vamos começar o culto nessa madrugada aqui na sede da Igreja Pentecostal Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinópolis, Minas Gerais, nação Brasil. Ezequiel capítulo 20. As abominações da casa de Israel depois do êxodo. E aconteceu no 7º ano, no mês 5º, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciões de Israel para consultar o Senhor e assentaram-se diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor Jeová, dizendo: Filho do homem, fala aos anciões de Israel e diz: Assim diz o Senhor Jeová: Vós vinde consultar-me, vivo eu, que vós não me consultareis. Vós vindes consultar-me, vivo eu, que vós não me consultareis, diz o Senhor Jeová. Julgá-lo-ias tu, ó filho do homem, julgá-lo-ias, faz-lhe saber as abominações de seus pais, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, no dia em que escolhi a Israel, levantei minha mão para descender da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei minha mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor vosso Jeová. Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e a glória de todas as terras. Então lhes disse: Cada um lance de si as abominações de seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Jeová. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir, ninguém lançava de si as abominações de seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações no meio das quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito, e os levei ao deserto. Dei-lhe os meus estatutos, e lhes mostrei meus juízos, os quais cumprindo-os, o homem viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor Jeová que os santifica. Prestou atenção no versículo 11, meus irmãos, minhas irmãs, e meus amigos e minhas amigas. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. E dei-lhe os meus estatutos, e lhe mostrei meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Está vendo? Ó? Os juízos do Senhor, o homem vai viver obedecendo os juízos daquele que o Senhor deixou, igual a palavra que é igual a lei, igual a oração que eu faço oração, igual eu santifico, igual eu faço jejum, igual eu estou cultuando todos os dias, eu estou cumprindo o juízo do Senhor, estou vivendo pelo juízo do Senhor. Entendeu? O homem viverá por eles, igual que eu vivo os juízos, pelos estatutos, né? Dele os meus estatutos, o estatuto é o que? Ele mostrou os juízos, os estatutos é o que? É o caminho. O que eu estou rodando a caneta aqui? É a lei, ó. É a lei e a igreja que eu congrego, ministro, que é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Eu lá, e dele os meus estatutos e lhe mostrei. E viverá por eles, tá vendo? Os estatutos do Senhor da vida, tá vendo? Por isso que eu falo, obedece a palavra de Jeová, de Jesus, do Espírito Santo, obedece a palavra do pastor Simão Santo também. Vocês vão viverá, tá vendo? Eu também estou aqui como ministro da palavra. Continuando, e também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andaram nos meus estatutos e rejeitando meus juízos, os quais cumprindo o homem viverá por eles, e profanaram grandemente o meu sábado, e eu disse que derramaria sobre eles meu furor no deserto, para os consumir. Está vendo, meus irmãos, minhas irmãs? E profanaram grandemente os sábados, está vendo? Sábado é dia de descansar mesmo, está vendo? Ó? Sábado é dia só de cultuar ao Senhor, né? Mas sábado não é dia de trabalhar, não, está vendo? Ela cumprindo-os, o homem viverá por eles. Mais uma vez repetido que os mandamentos e os estatutos, olha lá, os estatutos, olha lá, que é a lei, não chama isso aqui de Bíblia, é a lei, os estatutos, e rejeitando os meus juízos, os quais, cumpridos, o homem viverá por eles. Está vendo? A gente vive pela palavra do Senhor.
O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanar diante dos olhos das nações perante as quais os fiz sair. E contudo eu levantei a minha mão para eles no deserto, para os não deixar entrar na terra que eles tinham dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, e profanaram o meu sábado, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, o meu olho lhes perdoou, para não os destruir, nem os consumir no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Jeová. Andai nos meus estatutos e guardai meus juízos e executai-os. Prestou obediência no versículo 19, meus irmãos, minhas irmãs, e meus amigos e minhas amigas. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e se liga bem com teus cérebros, se é que tem cérebros. Eu sou o Senhor vosso Jeová. Andai nos meus estatutos, meus estatutos. É na palavra dele, nos mandamentos da lei. A lei o que é a palavra? Isso aqui é a palavra, é lei. Isso aqui nunca foi Bíblia. O nome Bíblia é totalmente errado. É a lei, mandamento, é estatuto, palavra do Senhor. Está vendo? Nos meus estatutos. E guardai os meus juízos e executai. Está vendo? Está vendo, meus irmãos? Se vocês não andarem no caminho de Jeová, de Jesus, do Espírito Santo, nos estatutos que o Senhor deixou, suas vidas não vão ser abençoadas nunca. Vamos lá. E santificai meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Jeová. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram meus juízos, os quais cumprindo-os o homem, viverá por eles, e eles profanaram o meu sábado. Por isso eu disse que derramaria sobre eles meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão, e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais os fiz sair. Também levantei a minha mão para eles no deserto, para os espalhar entre as nações e os derramar pelas terras. Porque não executaram meus juízos, e rejeitaram meus estatutos e profanaram o meu sábado, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais, tá vendo? Por isso que aqui não adorem mais escultura nenhuma, tá? Aqui não adorem mais escultura nenhuma. Tá vendo aqui, ó, no versículo 24? Porque não executaram o meu juízo e rejeitaram o meu estatuto, tá vendo? Então sai fora de todas aquelas pessoas que rejeitam a palavra, que rejeitam a igreja, que rejeitam os dízimos das ofertas. Saia fora dessas pessoas já, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Saia fora dessas pessoas, porque essas pessoas aí pensam tudo ao contrário. O que é ao contrário? Tudo errado, negativo. Essas pessoas não têm alicerce. A mente deles não é firmada na verdade. Então saia fora das pessoas que não estão pregando a verdade para vocês. Aqui prega a verdade, tá vendo? Porque não executaram o meu juízo e rejeitaram meus estatutos. Rejeitaram o que? A palavra. Rejeitaram a igreja, rejeitaram os dízimos. Então saia fora dessas pessoas aí. Continuando. Pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelas quais não havia de viver, e os contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo que abre a madre, para os assolar, para que soubesse que eu sou o Senhor Jeová. Portanto, fala a casa de Israel, ao filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: ainda nisto me blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim. Todas aquelas pessoas que blasfemam contra a palavra de Jeová, saia fora dessas pessoas. Toda pessoa que transgride também, caia fora. Porque havendo eu introduzido na terra sobre a qual eu levantar a minha mão para lhe dar, então olharam para todo o outeiro alto e para toda a árvore frondosa, e sacrificaram ali os seus sacrifícios, e apresentaram ali a provocação das suas ofertas, puseram ali o seu cheiro suave, e ali derramaram as suas libações. E eu lhes disse: que alto é este, aonde vós ides, e seu nome tem sido Bamá, até o dia de hoje. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: contaminai-vos a vós mesmos à maneira de vossos pais, e vos prostituís com as suas abominações. E quando ofereceis os vossos dons, fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até este dia. E vós me consultareis, ó casa de Israel. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que vós me não consultareis. E o que veio a vosso espírito de maneira alguma sucederá, quando dizeis: seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo
ao madeira e à pedra. Vive eu, diz o Senhor Jeová, que com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhado. Com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo convosco cara a cara. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito. Assim trarei juízo convosco, diz o Senhor Jeová. E vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do concerto. E separarei dentre vós os rebeldes, os que prevaricaram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei. Mas a terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, e de sirva cada um os seus ídolos, pois que a mim me não quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome, com a vossas dádivas e com vossos ídolos. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Jeová, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra, ali me deleitareis neles, e ali demandarei as vossas ofertas, alçado e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. E com cheiro suave me delatareis em vós, quando eu vos tirar dentre os povos congregadas, e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós, ante os olhos das nações. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu vos fizer voltar à terra de Israel, a terra para a qual levantei minha mão, para dar a vossos pais, e ali vos lembrarei de vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vós contaminaste, e tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou o Senhor Jeová quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, disse o Senhor Jeová. E veio a minha palavra do Senhor Jeová dizendo, Filho do homem, dirige o teu rosto para o caminho do sul, e derrama tuas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do campo do sul. E diz ao bosque do sul, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová, eis que acenderei em ti um fogo que em ti consumirá toda árvore verde e toda árvore seca, não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. E verá toda a carne que eu, o Senhor Jeová, acendi, não se apagará. Então disse eu, Senhor Jeová, eles dizem de mim, não é este um dizidor de parábolas? É como no dia de hoje, né, meus irmãos? Mas eles duvidam tanto do profeta, né? Mas só que acaba acontecendo, eles duvidaram ainda lá. Então disse eu, Senhor Jeová, eles dizem de mim, não é este um dizidor de parábolas? É como no dia de hoje, eles duvidam muito dos profetas que andam em santidade, mas acaba acontecendo. É como muitos duvidam da minha palavra. Quando eu falo que vai acontecer bênção, vai. Quando eu falo que não vai acontecer bênção, não vai. Quando eu falo que vai acontecer maldição, vai. Aí eles ficam duvidando. Toma cuidado, vocês do outro lado, e não duvida da palavra do pastor Simão Santo, não, que acontece, tanto para a bênção como para a maldição. Então, não, eu sempre falo, não brinca com esse ministério é sério, não brinca com este culto, não brinca com esse canal é sério, esse canal aqui veio para mostrar a diferença, essa igreja veio para mostrar a diferença. Tá vendo? É como no dia de hoje, eles duvidam muito dos profetas, eles acham que não tem profeta verdadeiro na terra, ainda aqui tem, nessa igreja tem. Aqui não negou o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo, não. Aqui não negou nem os himnos, nem as ofertas, não. Aqui já vai trabalha e fala ainda, e age ainda, e abençoa ainda e amaldiçoa. Vou assim dizer mais claramente. Ele dá vida e tira a vida. Ele tira a vida daqueles que são zombadores e blasfemadores e fica falando aqui, ó. Fica achando que não vai acontecer, mas vai. Vamos agradecer. Soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecemos por este culto, nessa madrugada de hoje, 15/9/2025, segunda-feira, mês de setembro. Abençoe somente meus inscritos, que estão ligados nesses dois canais, Simão da Silva Santos Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério de Fogo Fé. E os que estão também dizimando e ofertando, sempre ajudando essa obra. Amém e amém. Nós aprendemos que essa é uma profecia para o dia de hoje também, viu? As abominações da casa de Israel depois do êxodo, tá vendo? Uma profecia para o dia de hoje também. Por isso que o Senhor está castigando aí todo esse mundão grandão, né? Que o povo
É o povo que desobedece ele castiga, mas o povo que obedece ele só vai ganhar bênção com essa igreja aqui, só ganha bênção e vitória.